Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje começar então a nossa aula sobre radiciação. Vamos lá? Bem, para que eu consiga dizer para vocês qual é a definição matemática de uma raiz, nós vamos mostrar isso de uma forma mais simplificada, utilizando exemplos. Bem, esse aqui é o clássico, né? Ele afirma que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Bem, agora a gente vai começar a trabalhar sobre esta definição, sobre essas duas igualdades. Então perceba, eu só posso dizer que a raiz cúbica de 8 é igual a 2, por quê? Tem que ter uma explicação. Bem, nós vamos, para explicar isto, utilizar a ideia de potência. Então, na verdade, toda raiz é, de fato, matematicamente, uma potência disfarçada. E o nosso objetivo é determinar qual é a potência verdadeira associada ao cálculo das raízes. Entenderam? Então, por exemplo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois o número 2, o resultado, elevado a este número aqui fora, pendurado na raiz, precisa ser igual a 8. E, de fato, é verdade. Por quê? 2 ao cubo é igual a 8. Para que a gente possa se expressar melhor, nós vamos utilizar aqui a nomenclatura matemática. Então, perceba, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, este operador matemático, nós chamamos de radical. O número de dentro dele é chamado de radicando. Aquele númerozinho pendurado aqui fora, ó, no radical, nós chamamos de índice. E o resultado é a raiz. Então, nós podemos explicar esta definição da seguinte forma. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois a raiz elevado ao índice precisa ser igual e é igual ao radicando. Sempre esta ideia deverá ser preservada, para que você consiga calcular as raízes, tudo bem? Dentro dessa nomenclatura aqui. Então, para que a gente consiga entender ainda mais, nós vamos fazer alguns exemplos. Bem, dá uma olhadinha na letra A. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Por que é igual a 3? Pois 3, o resultado elevado ao índice 4, de fato é igual a 81. Entenderam? Então, a nossa ideia na hora de determinar a raiz de um número real, né, sempre é tentar associar o resultado à sua potência correspondente. Tudo bem? Letra B. Isso aqui é o clássico, né? Ó, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Você pode perceber que o índice, quando não aparece, por convenção, sempre vai ser 2. Por isso que nós chamamos de raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 elevado ao índice 2, de fato, é igual a 64. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora com números negativos. Qual é a raiz quinta de menos 32? Daí você podia pensar assim, poxa, que número será que é? Eu não conheço, mas você daí precisa tentar associar o resultado a uma potência. Então você iria pensar assim, a raiz quinta de menos 32 é igual a um número elevado a 5 que dê menos 32. Daí você iria fazer por tentativas. E no caso você iria encontrar o menos 2. Menos 2 elevado ao índice é igual a menos 32, ou seja, igual ao radicando. Tudo bem? A letra D também é parecida, ó. É a raiz cúbica de menos 27. Bem, se você não sabe assim de cor e salteado, já na ponta da língua, pensa na potência. Então, um número que eu não conheço, elevado ao índice, precisa ser igual ao radicando. Então, que número elevado a 3 para ser igual a menos 27? Daí, de novo, você faz por tentativas e você iria encontrar corretamente menos 3. Ou seja, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Tudo bem até aí? Só que agora tem um detalhe. E se nós pedíssemos na letra E para você determinar esse resultado aqui, ó? Bem, como que a gente lê ele? Raiz quarta de menos 16. Essa raiz quarta de menos 16 é quem? Bem, eu não sei, então eu vou colocar um ponto de interrogação. Mas agora eu vou tentar associar a raiz à sua respectiva potência. Então, eu sei que a raiz quarta de menos 16 vai ser um número que, elevado à quarta potência, precisará ser igual a menos 16. Essa é a definição. Então, agora vamos pensar nessa segunda igualdade.
Que número elevado a 4 é igual a menos 16? Aham, aí está um grande detalhe. Você iria pensar, pensar e pensar e não iria encontrar nenhum número. Por quê? Porque dentro dos reais, dentro do conjunto dos números reais, toda vez que você tiver um radical com índice par, só que com radicando negativo, ele não pertencerá aos reais. Então a gente não vai conseguir resolver aqui no oitavo ano. Olha, não quer dizer que não exista. Existe, tá, pessoal? Mas ele pertence a um outro conjunto numérico chamado dos números complexos. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos agora para as propriedades operatórias. Assim como as potências tinham e têm aquelas propriedades operatórias, os radicais também. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas. A primeira delas é esta daqui. Eu creio que esta é uma super, hiper, duper propriedade operatória dentro das raízes. O que a gente pode perceber aqui nessa propriedade? Bem, eu vou ler para vocês. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A. O que chama a tua atenção aqui? Primeiro, o radicando tem uma potência, tem um expoente. Então, ele já é uma potência aqui dentro da raiz. E dê uma olhadinha no expoente do radicando e no índice do radical. Os dois são iguais, não são? Aqui está a grande propriedade de radiciação, quando o expoente do radicando for igual ao índice do radical. Quando você tiver essa igualdade, de uma forma simplificada, basta você cancelar o radical, o índice e o expoente, deixando apenas o radicando com o expoente 1. Olha, ele não aparece, mas é igual a 1. Tudo bem? Vamos ver como se aplica esta propriedade operatória. Por exemplo, qual é a raiz quarta de 81? Nós já vimos, né? Mas eu não conheço a raiz quarta de 81, eu não consigo resolver, professor. Aí vem a dica. Então, o que você vai fazer para resolver uma raiz que você não conhece o resultado? Você vai pegar o radicando e vai decompô-lo em fatores primos. Aqui está o detalhe. Então, fatorando 81 em números primos, você vai por 2, por 3, por 5, por 7 e assim por diante. Fatores primos. Você vai perceber que 81 é divisível por 3, fica 27. E assim sucessivamente. 27 por 3 fica 9, 9 por 3 fica 3 e 3 por 3 fica 1. Ou seja, eu vou reescrever o 81 na forma de uma potência. E a partir daí, olha o que vai acontecer. O expoente deste radicando é igual ao índice do radical. Ou seja, encontramos uma raiz exata. A raiz quarta de 81 é igual a 3. Para isto, basta você pegar o radicando e fatorá-lo, decompô-lo em números primos. E a partir daí, você tenta aplicar essa linda propriedade operatória. Vamos para a letra B. Essa aqui é mais interessante. Assim, pá, de cabeça. Qual é a raiz cúbica de 343? Gente, o que você vai fazer? Você vai pegar o radicando e fatorá-lo em números primos. Muito importante. E aqui você vai por tentativa e erro, né? Ó, 3, 4, 3 não é par, então você não vai dividir por 2. Você vai tentar dividir por 3, não vai dar certo. Depois vai para 5 e depois vai tentar com o 7. Quando você tentar com o 7, olha quem que vai aparecer. 343 dividido por 7 fica 49. Agora ficou fácil, não ficou? 49 por 7 fica 7 e 7 por 7 fica 1. Ou seja, a potência correspondente a 343 é 7 ao cubo. Então você troca ela aqui dentro da raiz e perceba, vamos aplicar esta baita propriedade operatória, onde o expoente do radicando é igual ao índice radical. Cancela, cancela, resultado final 7. Ou seja, a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Qual é a raiz quinta de 32? Professor, de cabeça assim na ponta da língua eu não conheço. Então, você vai de novo fatorar o 32 em números primos. Aqui fica fácil, né? 32 é par, então vai dar por 2. 2 fica 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ou seja, a potência correspondente a 32 é 2 na quinta. Substituindo no radical, olha quem que nós encontramos. O expoente do radicando é igual ao índice do radical. Viva a propriedade! Simplificando, encontramos a resposta final igual a 2. Ou seja, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Gente, essa propriedade
É muito importante e é muito fácil de ser utilizada, tudo bem? Vamos para as próximas. A próxima propriedade, essa aqui, assim, ela não é muito utilizada, tá? Essa propriedade quer dizer o seguinte, ó, que se você tiver a raiz enésima de a elevado a m, vocês estão percebendo que o radicando nós estamos trabalhando bastante na forma de potência. Ele tem um expoente agora m diferente do índice n. Então, o que nós podemos fazer aqui matematicamente? Bem, você pode pegar tanto o índice quanto o expoente e dividi-lo por um mesmo número. Então, fica fácil isso aqui para mostrar para você a partir desse exemplo. Então, a letra A diz o seguinte: a raiz quarta de 5 na sexta. Eu estou percebendo que o expoente e o índice eu consigo, ao mesmo tempo, simplificá-los, dividi-los por um mesmo número. Então, eu posso dividir tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número, que a igualdade não se altera. Então, nesse caso, se eu for simplificar o 4 e o 6, eu posso dividi-los por 2. Então, para reescrever essa letra A de uma forma mais simplificada, eu iria colocar isso aqui, a raiz quadrada de 5 ao cubo. Perceba uma coisa, quando nós dividimos o índice 4 por 2, fica 2. Então, eu não vou precisar colocar o 2 aqui, tá? Não preciso. Se colocar, não tem problema. Mas, usualmente, a gente sempre oculta o índice quando ele for igual a 2. Tudo bem? Então, isso aqui é só uma questão de simplificação. Bem, vamos para o próximo exemplo. Letra B. O que a gente está percebendo? De novo, o expoente e o índice do radical, eu consigo simplificar o 6 e o 3 por um mesmo número. Eu sempre vou tentar simplificar pelo maior número. Nesse caso, vai ser o próprio 3. Então, o índice dividido por 3 e o expoente do radical dividido por 3, nós vamos ter, de novo, uma raiz quadrada de 7. Aqui ficou até mais bonito, né? A raiz sexta de 7 ao cubo é igual à raiz quadrada de 7. É mais fácil você trabalhar desta forma. Agora, a letra C é mais interessante. Por quê? Toda vez que nós trabalhamos com raízes, esse índice aqui, ó, por definição, ele sempre precisará ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser 1, e muito menos negativo. Por quê? Porque tem a letra C para eu explicar para ti. De que forma? Perceba. Se eu tiver a simplificação, se eu for fazer a simplificação tanto do expoente 8 quanto do índice 4, eu vou poder dividi-los ao mesmo tempo, o expoente e o índice, por 4. Eu vou pegar sempre o maior número, não vou dividir só por 2, eu vou pegar o maior número, o 4. Então agora prestem atenção naquilo que vai acontecer com o índice aqui fora. 4 dividido por 4 fica 1. Não existe raiz com índice 1. Sempre quando você for aplicar essa propriedade e o índice lá do radical for 1, ou ele se transformar em 1, quer dizer que a raiz é exata. Aqui sim vale a pena dizer isso para vocês. A raiz vai ser exata sempre quando, nesta simplificação, o índice se tornar 1. Ou seja, a raiz quarta de 2 na oitava é igual a 4, ou seja, 2 ao quadrado. Tudo bem? A partir daí, eu vou mostrar para vocês agora mais duas propriedades operatórias, que são casadinhas. Elas são próximas uma da outra, por isso que eu vou mostrar as duas juntas. Ela é uma propriedade que envolve dentro da raiz uma multiplicação e uma divisão. Então, sempre quando nós tivermos uma multiplicação dentro da raiz, nós podemos separar essa raiz em duas partes. E essas duas partes, é claro que deverão ter o mesmo índice. Isso acontece tanto na multiplicação quanto na divisão. Então, toda vez que eu tiver no radicando uma divisão, eu posso separar essa divisão em duas partes. Então, a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido por uma segunda raiz enésima de B. Tudo bem? Vamos agora dar uma olhadinha nesses exemplos super importantes. Primeiro, qual é a raiz quadrada de 36? O professor está de brincadeira, né? Raiz quadrada de 36, todo mundo sabe que é 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Mas aqui eu vou brincar um pouquinho. Eu vou escrever o 36, ó, isso eu estou fazendo só para mostrar para vocês como se aplica essa segunda propriedade operatória. Então, perceba, raiz quadrada de 36 pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de 4 vezes 9. Por quê? 4 vezes 9 é 36. Agora, você está vendo que dentro da raiz tem uma multiplicação de dois números?
Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos separar essa multiplicação em duas partes, em duas raízes. Então, é a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo, percebe? E agora eu já sei, já estou vendo aqui mais uma vez, que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, essa letra A eu só trouxe para vocês tentarem entender melhor essa segunda propriedade, que diz que sempre quando você tiver uma multiplicação dentro da raiz, você pode separar essa multiplicação em duas partes. Ou seja, você vai multiplicar, você vai multiplicar a raiz do primeiro com a raiz do segundo. Tudo bem? Tanto na divisão também. Na letra B, eu tenho uma divisão. Olha só, dentro da raiz, a raiz cúbica é de 27 oitavos. Dentro da raiz, eu não consigo simplificar 27 e 8. Então, poxa, professor, o que eu vou fazer? Bem, dentro tem uma divisão. Então, eu posso separar essa divisão em duas partes. Essa é a propriedade operatória. Então, eu tiro a raiz de cima e tiro a raiz de baixo. O mesmo índice, raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 8. E você já sabe a historinha, né? Se você não tem ainda essa habilidade de dizer que a raiz cúbica de 27 é 3, o que você vai fazer com 27? Você vai decompor, conforme a gente viu na primeira propriedade operatória. Então, fatorando 27 em números primos, 3 ao cubo. Olha o que aconteceu, a nossa primeira propriedade operatória aqui, ó. O expoente é igual ao índice. Cancela, cancela. E nós vamos encontrar tanto em cima quanto embaixo 3 meios, simplificando com a mesma propriedade operatória. Tudo bem? Então, vocês podem perceber que essa ideia de você pegar o radicando e fatorá-lo para tentar encontrar esta propriedade operatória aqui, ó, o expoente é igual ao índice, ela é muito importante. Tá? Vamos dar uma olhadinha na letra C agora. Ah, isso aqui também. Ó. Poxa, professor, 216 e 125. Bem, o que eu vou fazer? Bem, aqui eu vou primeiro, ó, eu não vou separar a raiz. Aqui eu decompus primeiro. Tanto faz a ordem. Eu decompus 216. Comecei com 2, com 2, com 2, depois foi para 3, 3 e 3. Então, eu reescrevi 216 na forma de uma potência. Qual é a potência? 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E 125 eu também decompus. Ficou 5 elevado ao cubo. Aqui tá, tem um erro de digitação, tá, pessoal? É 5 ao cubo. Ai, 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 ai. Bem, como eu fiz a decomposição, agora fica mais fácil a gente trabalhar com essas duas propriedades aqui. Ó. Nós vamos aplicar as duas, tanto da multiplicação quanto da divisão. Então, separando as raízes, separei na multiplicação, separei na divisão, preservando o mesmo índice. Ó. Se é a raiz cúbica, todas serão raízes cúbicas. Agora, de novo, a primeira propriedade operatória, o que nós percebemos? O expoente é igual ao índice em todas elas. Simplificamos todas, sobrando 2 vezes 3 em cima e embaixo 5. Ou seja, a raiz cúbica de 216 sobre 125 é igual a 6 quintos. Entenderam? Gente, super importante essas propriedades operatórias, super, super, super. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês essa letra D, que parece difícil. Raiz quadrada de 0,64. Bem, o que você fará? Você pegará este radicando, 0,64, e irá transformar numa fração centesimal. Aquela ideia de 64 dividido por 100. Agora fica fácil, não fica? A partir daqui você pode fazer várias coisas. Bem, eu não precisaria decompor 64. Também não precisa decompor 100. Você pode ser tentado a querer simplificar o 64 e o 100 por 2. Não precisa. Aplica a propriedade, essa última propriedade aqui, ó, de separação das raízes na divisão. Então, se você tem a raiz de uma divisão, então você pode escrever uma divisão entre duas raízes. E aqui fica fácil, né? Raiz quadrada de 64 fica 8, raiz quadrada de 100 é 10, simplificando 4 quintos. Isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 0,64 é igual a 4 quintos. Tudo bem? Gente, nossa aula finaliza aqui. Desejo para vocês um ótimo dia e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.